qualquer ser, de qualquer reino? Essa é uma pergunta muito comum por quem se interessa pelo trabalho de comunicação com os animais. Eu trouxe aqui para o Brasil esse trabalho da comunicação entre espécies e mais frequentemente eu falo sobre comunicação com animais. Inclusive no curso no nível 1, o tema é a comunicação com os animais. E as pessoas trazem seus animais, enfim, ao vivo ou fotos, e nós treinamos como acessar os animais e como se comunicar com eles e como confiar que isso é possível e como entender o que os animais nos transmitem. Embora eu diga que é fácil, é um desafio, eu concordo que é um desafio bem grande para o ser humano entrar nesse trabalho, entrar nesse campo dessa atividade, porque no nosso dia a dia não existe comunicação com os animais, muito pelo contrário. Nossa comunicação ela é centrada na nossa linguagem humana e como nós praticamos isso o tempo todo no nosso dia a dia, durante a nossa vida, nós abrimos uma avenida na nossa mente onde isso é fácil, é tranquilo, é automático até certo ponto. E quando nós queremos entrar num outro campo, numa outra avenida e começar a trilhar essa estrada, esse campo, não é tão fácil se a estrada não está pronta. Na verdade é como essas trilhas que você encontra na natureza, que as trilhas que as pessoas usam, onde elas passam o tempo todo, elas estão abertas e batidas. E existem trilhas que já existiam, que já foram abertas, mas que elas não são usadas, então vão caindo galhos e elas parecem trilhas fechadas, que não dá para você andar por elas. Na verdade elas já existem, né? Se você tirar os galhos, tirar o que atrapalha, tirar o que foi tampando ela ao longo do tempo, elas se tornam uma trilha por onde você pode caminhar. E no caso da comunicação entre espécies é a mesma coisa. Para nós, é fácil entender de falar com animais. Até uma certa medida é fácil de entender. Mas não é tão fácil entender de falar com qualquer espécie, com qualquer ser vivo. Ser vivo animal, ser vivo vegetal. E imagina só, falar de ser vivo mineral. É bem desafiador, né? Porque o mineral ele é uma vida inerte que está ali na natureza, que não se movimenta, nós não vemos ela pulsar. E para nós é muito estranho. Hoje em dia eu reconheço o quão estranho é quando eu falo sobre isso para algumas pessoas. Não faz parte do nosso campo e nós não reconhecemos isso como algo normal, como algo possível. Mas na verdade, o trabalho da comunicação intuitiva, ele se centra, a base dele é nós expandirmos o nosso potencial de comunicação intuitiva, confiarmos na nossa intuição e usarmos ela para o que nós quisermos. E aí, claro, quem quiser usar para desenvolver a comunicação com várias espécies, aí existem os profissionais que ensinam como acessar e como fazer para se aprofundar nisso. O que existe como real na nossa vida, na vida de cada pessoa, é real na medida em que a pessoa pensa daquela maneira, ela acredita naquilo, ela confia naquilo, ela estudou, ela comprovou e isso se tornou real para ela. Mas nós sabemos que o que é real para um é diferente do que é real para outro. E a energia nossa, a energia que nós podemos direcionar e focar para uma atividade, ela segue o nosso pensamento. O nosso pensamento ele vem de uma maneira de pensar que é diferente para cada um. Certas pessoas precisam de provas da ciência convencional para aquilo ser real para elas. Outras pessoas não precisam dessas provas. E eu gosto de dar um exemplo que eu acho incrível, que é o seguinte. As pessoas podem falar, puxa, mas você pode inventar que o animal está te transmitindo uma mensagem. Como é que você vai saber que realmente o animal está te falando aquilo? Ou a planta, ou alguém do reino mineral. Isso não tem prova. E aí eu gosto de falar uma coisa que é para pensar, que é o seguinte: todos nós acreditamos no amor,
O amor é uma palavra que todo mundo conhece. O amor ele não é nem um sentimento, ele não é nem uma emoção. O amor é a base da existência. O amor, tudo vem do amor, é baseado no amor. Entretanto, é interessante que as pessoas não pedem comprovação científica do amor. Elas não perguntam, será que existe mesmo amor? Isso é verdade? Do que você está falando? Você tem prova disso? Não. O amor é algo que é aceito como é algo irrefutável, ninguém questiona, ninguém pede prova. Quando você fala essa palavra, por todo mundo é reconhecido, ninguém nem vai falar, mas do que você está falando? Mas é verdade, mas existe, mas não existe. E não é interessante? Nesse aspecto, o ser humano ele tem 2 pesos e 2 medidas, porque algumas coisas ele não precisa de comprovação científica nenhuma, ele não precisa de prova, porque faz parte da vida dele, ele reconhece como um elemento próprio da vida dele. Porque ele foi cultivado naquilo, desde que ele nasceu, aquilo foi o alimento dele, de alguma forma. Então faz parte do campo vibracional, da energia dele e do pensamento dele. E outras coisas que não foram cultivadas e até foram inibidas na vida da pessoa, aquilo ela não reconhece. Então acho que fica um bom exemplo para a gente começar a pensar, existe mesmo essa comunicação intuitiva com animais? Quanta comprovação eu preciso? Eu posso ter um pouco de comprovação científica e fazer as minhas próprias explorações, as minhas próprias experiências? Quanto que eu posso confiar na minha intuição? A intuição existe? Ficam essas perguntas para cada um de vocês. Pensar com você, pensar, para vocês pensarem com vocês mesmos e perceberem o que existe disso na vida de vocês. Eu tenho intuição? Eu ouço a minha intuição? Quanto que eu me comunico com outros seres além do reino do ser humano, do reino dos seres humanos? As outras formas de vida, como elas são para mim? Como é que eu vejo as outras formas de vida? Em que tipo de escala que eu vejo? Eu vejo outros seres como inferiores, como diferentes. Como que eu estou vendo os outros seres? Porque os outros seres também estão vendo a gente, eles também estão sentindo, percebendo a gente, eles também estão querendo se relacionar com a gente. Mas se nós estamos fechados para isso, essa comunicação ela não acontece. Então é dentro de uma perspectiva de sintonizar a energia, a vibração, para que essa comunicação possa acontecer, que esse trabalho acontece. E é isso que eu venho trazer. O foco do trabalho, a intenção dele é a expansão da consciência humana. É a única coisa que me interessa e do meu ponto de vista, é o único trabalho que nós viemos realizar aqui no planeta. É expandirmos a nossa consciência, nos conhecermos e entrarmos numa sintonia de amor com todos os seres que estão à nossa volta. Os que se mexem e os que não se mexem também. Seres, formas, cores, elementos, todos eles. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, assinem o canal, curtam, coloquem as suas perguntas que vai ser um prazer responder a cada uma delas.